Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo. Eu sou o Fábio. Deixa eu já mudar de tela aqui. É rápido. Hoje é papum. Deixa eu mudar de tela aqui. Tá aqui. É o seguinte, eu fiz uma tabelinha pra gente pensar um pouco o que tá acontecendo com o nosso time. Processo de evolução, coisas do tipo. Vejo muita gente criticando muito o Barbieri. Barbieri é o culpado de tudo. Cara, Barbieri tem culpa? No meu ponto de vista, ele tem culpa. Mas eu acho que vai além de somente ele, das mãos do Barbieri. Eu acho que o Paulo Brax tem culpa, 777 tem culpa, jogadores sem intensidade em determinados jogos, principalmente como ontem, tem culpa também. Mas eu vou esperar para mim tomar uma, vamos dizer assim, uma decisão mais dura em relação ao Barbieri. Aí eu pensar talvez num futuro novo técnico para o Vasco. Por quê? Aqui na esquerda eu coloquei, não sei se vocês estão vendo, tá bonitinho. Aqui na esquerda eu coloquei adversários difíceis do Vasco, que foi agora que a gente já jogou contra alguns, e do lado direito eu coloquei adversários fraco ou regular. Aqui na esquerda, Atlético Mineiro, a gente conseguiu uma vitória que, cara, ninguém esperava no começo do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que ninguém esperava esse empate. Contra o Fluminense, talvez muita gente também não esperava esse empate. Foi um jogo duríssimo. Mas fica um sinal muito claro que, defensivamente, quando o Vasco não precisa propor o jogo, onde o lado defensivo é mais, vamos dizer assim, mais chamado, mais testado, o Vasco tem se saído bem. Isso mostra muito, há uma regularidade, até antes mesmo do Campeonato Brasileiro começar, no Campeonato Carioca, a gente fez boas partidas contra o Flamengo, a gente fez boas partidas contra o Fluminense. No jogo contra o Botafogo eu coloco um asterisco, que o Botafogo teve 2 expulsões, então é um jogo que a gente não pode colocar muito em pauta. Mas aí do lado direito, a gente pode ver adversários fraco ou regular. A gente já enfrentou o Bahia, que a gente perdeu, a gente enfrentou o Curitiba, que a gente empatou. Resultados horríveis. Comparado com o lado esquerdo, onde a gente esperava só vermelho, aqui na direita eu esperava 2 verdes. E o Vasco claramente, nesse tipo de jogo, onde ele tem que propor, o Vasco não está conseguindo propor. Mas é difícil, é duro. Ainda mais eu sendo um torcedor que, pô, amo o Vasco, fico triste demais quando a gente perde. Mas eu tô tentando ser diferente nessa temporada. Eu tô tentando ter um pouco mais de paciência. Eu quero ver como é que o Vasco vai se sair nesses próximos jogos contra adversários fracos ou regulares. Como é que vai ser a evolução do time? Muita gente fala, o Vasco fica uma semana sem jogar, o Vasco deveria melhorar nesse tempo que fica sem jogar. Mas, cara, acredito eu que quando o Vasco entra em campo para disputar uma rodada do Campeonato Brasileiro, é ali que nasce a evolução. Treina uma coisa, jogo é outra. Então agora a gente vai jogar contra o Santos, é um adversário fraco ou regular. Como é que o Vasco vai se sair? Essa é a minha curiosidade. O Barbieri vai conseguir detectar nesses 2 últimos jogos contra Bahia e Curitiba onde o Vasco precisa melhorar para ser mais efetivo contra esse tipo de adversário? Sabe? Então não está na ordem correta, eu coloquei na ordem de adversários fracos ou difíceis. A ordem seria que a gente vai pegar o Santos, depois a gente vai pegar o São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Internacional, Goiás ou Cuiabá. Mas adversário fraco ou regular, a gente vai pegar o Santos, a gente vai pegar o São Paulo, a gente vai pegar o Goiás e a gente vai pegar o Cuiabá. Então a gente vem de uma derrota e a gente vem de um empate. Então eu quero ver como é que o Vasco vai se sair contra o Santos. Eu espero muito que tenha uma vitória. Mas caso tenha um empate nessa tabela, talvez seja algo que a gente vê que o Vasco já está criando uma consistência contra esse tipo de time. Porque, querendo ou não, são times que ficam atrás, ficam na defesa, mas tem um contra-ataque muito forte. O Santos tem bons jogadores, moleque rápido. Inclusive subiu um agora de 17 anos, moleque muito bom, ciscador, driblador. O próprio Bahia tinha um Jacaré, um contra-ataque muito forte. Então, talvez o empate nesse tipo de jogo, onde o Vasco tem que propor e fica muito exposto atrás, não estou dizendo que o resultado é bom, não estou dizendo que o resultado é bom. Mas nesse processo, onde o time ainda é muito fraco, onde tem que propor o jogo, a gente, nesse momento, que eu digo, nesse momento, contra o Santos, talvez contra o São Paulo, o empate nesse processo, vamos dizer assim, talvez seja aceitável, caso você tenha paciência nesse processo. Caso não, alguém já vai estar me xingando nesse momento. Vai tomar aquele lugar, o Vasco é obrigado a ganhar do Santos, o Vasco é obrigado a ganhar do São Paulo. Mas eu quero ver como é que o Vasco vai se sair, principalmente nesses 2 próximos jogos, de Santos e São Paulo. Eu espero muito que, eu repito, isso aí eu já falei, o Vasco, o Barbieri tem que encontrar, sabe, ele já tem, vamos dizer assim, os exemplos.
e saber onde ele pode mudar. Eu acho que contra o Bahia ficou muito claro que ele não pode fazer muitas mudanças bruscas no time. No segundo tempo contra o Bahia o time estava desfigurado, ele mudou tudo. O time não tinha nenhum padrão, sendo que o nosso time do banco, até que na última partida alguns jogadores fizeram uma boa partida, mas no geral são jogadores como Carabarral, Juan Cruz, não agregam nada. Contra o Curitiba, talvez ele não desfigurou tanto o time, mas talvez ele tenha encontrado os jogadores que vão dar o upgrade para o nosso ataque. São jogadores que vão entrar e vão fazer a diferença. Talvez nem digo em mudança, talvez até no início do jogo ele já comece com alguns jogadores. Talvez ele começar com o Eric Marcos no lugar de Alex Teixeira. Talvez ele começar com o Galarza, que ele vai começar com o Galarza porque o Andrei foi para a seleção. Então a gente tem que ver como é que o Barbieri vai evoluir com os erros, sabe? Não adianta eu agora, tem 5 jogos até agora no Campeonato Brasileiro, fora Barbieri. Não, eu quero ver como é que ele vai se sair com os erros e se ele vai fazer as mudanças. Lembrando que, após todos esses jogos, inclusive contra os adversários difíceis, provavelmente depois que completar esses 6 de um lado e 6 de outro, a gente vai ter a janela de julho, onde vão chegar mais jogadores e talvez ele já tenha, já sabendo, que, cara, não adianta olhar por cima. Eu, como Fábio, eu sei onde é que tá o problema do Vasco. Eu acho que o Alex Teixeira tem que sair, tem que entrar um jogador melhor. Eu sei, mas no dia a dia, como é que o jogador se comporta? Isso eu não sei. Isso ele sabe, o Barbieri sabe. Então, eu acho que seria interessante a gente tentar separar a métrica do lado esquerdo contra adversário difícil, que o Vasco está fazendo uma excelente Campeonato Brasileiro até agora, contra adversários difíceis. Ninguém esperava uma vitória contra o Atlético, ninguém esperava um empate contra o Palmeiras, ninguém esperava um empate contra o Fluminense antes do Campeonato Brasileiro começar. Só que o lado direito, que é fraco ou regular, como Bahia, Curitiba, todo mundo esperava vitória. Mas está muito claro onde está o problema, e eu quero ver como o Barbieri vai lidar com esses problemas e se ele vai conseguir encontrar solução para eles. Então, eu não sei se eu consegui explicar muito bem, que eu fiz essa tabela aqui, na hora veio na minha cabeça, mas eu não sei se consegui repassar muito bem para vocês. Mas acredito eu, cara, muita gente já deve ter fechado o vídeo nesse momento, porque torcedor tá fora da pele, fora Barbieri, sei lá. Cara, hoje eu vi no Twitter um cara falando que ia torcer pro Vasco perder contra o Santos, cara, pro Barbieri cair. Cara, não existe isso. Sem falar que geralmente SAFs não demitem o técnico assim. Vocês podem ver o técnico do Botafogo, onde o Botafogo tá, sabe? E eles mantiveram o Luiz Castro, né, no pior momento, e o Botafogo é líder, cara, sabe? Então, qual era o grande problema do Botafogo? Era a falta de jogadores. O Textor, que é o dono deles lá, contratou mais jogadores, o time fortaleceu, e talvez esses jogadores que tenham chegado eram posições onde tinha clara carência dentro do time, mas não aquela carência que o torcedor vê da arquibancada, aquele jogador não tá jogando nada, mas no dia a dia também, sabe, características de dia a dia. Eu acho que o Orediano, ele pode trazer muitos frutos pra gente, mas o scout deveria ter conhecido como era o dia a dia do Orediano, o Orediano pessoa, sabe, eu acho que faltou muito isso. Eles viram muito o Orediano jogador, ali mostrando suas ferramentas de trabalho, mas esqueceram dele como pessoa. Então eu acho que é um processo muito grande, que a gente está muito martelando, e eu fico até triste, cara. Às vezes eu fico triste. Eu acho que o Barbieri está errando, sim, está errando, mas, cara, eu vejo só... Ontem um amigo meu, numa rede social aí, escreveu: parabéns, Barbieri, Vasco hoje perdeu 2 pontos por causa de você. Cara, eu fiquei pensando, mano, será que esse cara, né, ele não viu como é que o Andrei entrou em campo hoje? Será que esse cara não viu como o Jair entrou em campo hoje, cara? Os caras estavam se arrastando no primeiro tempo. Absurdo, vergonhoso. Então, cara, eu vou tomar uma conclusão em relação a Barbieri definitiva quando esses jogos se passarem. Eu quero que esses jogos se passem. Contra adversário difícil ele tá muito bem, e eu quero ver como é que ele vai sair contra esses... nesses próximos jogos, contra Santos, São Paulo, Goiás e Cuiabá. Eu quero ver se ele vai ter detectado o erro e vai evoluir a cada jogo. Qual vai ser a progressão do Barbieri contra esses adversários onde o Vasco vai ter que propor o jogo. Tranquilo? Então não sei se eu expliquei muito bem. Deixa eu agora passar aqui para a tela. Uma coisinha interessante. Que é o seguinte. Vamos comparar o Vasco com o Cruzeiro? Cruzeiro é um campeonato brasileiro. Copa do Brasil... Acho que começou aqui. Foi aqui? Foi. O Cruzeiro perdeu pro Corinthians fora, um jogo muito duro. O Cruzeiro até que jogou bem. Cruzeiro contra o Grêmio, que é um time fraco ou regular, ganhou.
ganhou. Cruzeiro contra o Bragantino, que é um time fraco ou regular, ganhou. Cruzeiro contra o Santos, que é um time fraco ou regular, ganhou. Cruzeiro contra o Fluminense, que é um time muito forte, perdeu, sabe? Então você vê que a característica do Cruzeiro é o seguinte: contra times fracos, ele consegue jogar bem. É um time proposto a atacar, mas contra times fortes, igual o Fluminense, a zaga se mostrou muito exposta. Perdeu. Até que criou bastante, mas perdeu. Não adianta. Para você ganhar de times muito difíceis, você tem que ter um time equilibrado, sabe? O Vasco não é equilibrado, mas a defesa é muito forte na medida do possível, apesar de no último jogo ter falhado, sabe? Então, cara, a gente tem que entender qual é a do time. Qual é a do time do Vasco hoje? O time do Vasco hoje é que o Paulo Brax falou na entrevista dele, que eu não vou me recordar qual é. Contratamos jogadores para fortalecer a defesa, e a defesa do Vasco é fortalecida, na medida do possível. E com a ajuda de muitos jogadores do ataque também, como o Gabriel Peck. Mas falta mais brilhantismo ao nosso ataque. Falta mais o Vasco saber propor o jogo contra time que vai ficar lá atrás, sabe? Então quero ver como é que o Barbieri vai sair, como ele vai progredir em relação a isso. Então vambora, cara. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Mas agora eu vou dar uma pincelada nos jogadores de ontem. Eric Marcos, cara. Cara, impressionante, cara. Ontem ele fez uma partida que ele botou terror na ponta esquerda, cara. Na hora que eu olhei, falei, mano, esquece Alex Teixeira, deixa Eric Marcos. Mas foi ontem, a partir de ontem, sabe? Não tem como eu criticar o Barbieri. Ah, Barbieri, já era pra ter botado ele muito antes. Não, no muito antes que o Barbieri colocava, o Eric Marcos não jogou nada. O Eric Marcos não jogou nada nos Estados Unidos, naqueles jogos contra o River Plate lá, que a gente jogou fora. O Eric Marcos não jogou nada nos clássicos do Campeonato Carioca, que o Barbieri colocava ele. Se não me engano, colocou contra o Fluminense, naquela derrota de 2-0. O moleque não fez absolutamente nada. Então, sabe, e tudo bem, é um moleque. O moleque, ele vai oscilar demais, sabe? E ele fez, cara, uma ótima partida e espero que seja um achado. E isso faz parte também do trabalho do Barbieri. Não é só a questão tática, é a questão dele encontrar jogadores. Às vezes o jogador tá ali com ele, cara, uma vida inteira. E ele nunca deu oportunidade. Num determinado dia ele dá oportunidade, o moleque aparece bem e a partir dali ele começa só a evoluir, só a progredir, sabe? Então o Eric Marcos, cara, pô, eu tava reclamando muito do nosso banco. E, cara, uma luz no fim do túnel, que eu não via luz nenhuma no nosso banco. E nenhum jogador, nenhum, absolutamente nenhum. Nem Orediano, nem sei lá o quê. Talvez o Barros, mas o Barros é uma posição onde a gente necessita muito, que ele não vai fazer tanta diferença, que ele joga mais como Rodrigo, mais recuado como volante, sabe? Então muito boa a partida do Eric Marcos. Inclusive o Eric Marcos concorre como aposta da 5ª rodada no Campeonato Brasileiro. Então, cara, é isso, é progressão. Galaza, provavelmente vai ser o nosso novo titular no lugar do Andrei. Fez uma partida muito boa ontem. Eu acho ele ainda meio estabanado, mas ele fez uma partida muito boa. Ele salvou a gente de não ter tomado o segundo gol. Tentava no ataque, o Vasco atacava com mais volume, ele aparece muito no ataque. Fez um cruzamento muito bom para o gol do Eric Marcos ontem. Então, cara, a partida do Galazzi eu daria nota 7, cara. Galazzi foi muito bem no jogo de ontem. E ele tá começando a ficar muito bem no momento certo, no momento que ele vai começar a ser titular do nosso Vasco, sabe? Então, partida muito boa do Galazzi. Apesar de eu ter uma ressalva que o Galazzi erra muitos passes decisivos, apesar que ontem não aconteceu. Cara, Orediano, 20 milhões que a gente gastou mais. Inclusive essa foto aqui é no Couto Pereira, vocês podem estar estranhando, é que o Vasco treinou hoje de manhã no Couto Pereira, jogou ontem, treinou hoje de manhã no Couto Pereira e voltou pro Rio de Janeiro logo após. Cara, o Orediano, ele deu um... tá muito claro, até nos jogos que eu talvez tenha criticado ele, contra o Fluminense, ele cortou 4 ali na zaga. Contra o Bahia, ele também deu um lance de corte muito bom. Contra o Bahia? Não sei se foi contra o Bahia. Mas ontem o gol começou a partir dos dribles do Galazzi, do Orediano. Mas eu acho que falta pro Orediano ele parar de voltar para marcar. O Barbieri tem que dar o jeito de colocar alguém nas costas dele para ele não voltar tanto. Eu acho que ele tem que ficar fixo na ponta. Na ponta, meio campo. Ele tem que ficar no máximo. A partir do meio campo ele não pode voltar muito, sabe? Porque ele é um jogador de finalização, do lance final. Vamos dizer assim, último terço, como o pessoal fala no futebol de hoje em dia. Lembrando que isso é a minha opinião, no meu ponto de vista. Mas os 3 jogadores do banco que entraram ontem foram os 3, vamos dizer assim, diferenciais para ter saído o gol. Começou a jogada com o Orediano driblou 2, 3, se eu não me engano, tocou pro Galazzi, o Galazzi veio do banco também, deu um cruzamento e o Eric Marcos veio do banco e fez o gol, sabe? Então, cara, uma puta luz no fim do túnel. E isso, cara, vai englobando. É um processo inteiro. É o que eu falo pra vocês. Não é só Barbieri, não. É Paulo Brax, é Barbieri, são os jogadores. E por aí vai, cara. É uma sinergia.
E cara, eu não consigo enxergar hoje o Vasco mudando de técnico radicalmente, chegar um cara e mudar totalmente a característica de jogo, como outras vezes já aconteceram e só prejudicou a gente. Muita gente reclamava lá, ó, do Ramon Menezes, lembra? Que ele chegou a ser líder com a gente no Campeonato Brasileiro. Ah, o Ramon joga recuado. Coragem, Ramon, coragem. Tiraram o Ramon, contrataram o tal de Sapinto, que joga ofensivo. A partir dali decretou o nosso rebaixamento. Então, cara, parece que o torcedor vascaíno não se lembra do passado. Eu sei lá, cara. Eu sei lá. E só dando uma pincelada aqui final, o Vasco agradece apoio e presença dos torcedores no Couto Pereira. Cara, impressionante. Nossa torcida é um esculacho, cara. Tá aqui. E até o momento o Vasco é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. É aí o que eu mostrei na planilha pra vocês. O Vasco é um time que se sai muito bem contra times, vamos dizer assim, muito fortes, porque o Vasco joga sem propor o jogo, sai só no contra-ataque, time que só gera contra-ataque é time que ataca pouco, chuta pouco, querendo ou não, tem que ser cirúrgico nas oportunidades que tem. E contra times que jogam atrás, que o Vasco tem que propor, o Vasco não consegue propor. Principalmente o meio campo não consegue articular. Então essa é a estatística muito clara e espelha mais ou menos a nossa situação de time. E aí, ó, nossa torcida presente lá no Couto Pereira. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Peguem leve comigo. Eu não estou defendendo 100% o Barbieri, mas eu acho que o problema é global. Caso você tenha gostado do vídeo, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Deixa um like aí também, escreve na barra de comentários. Tamo junto, forte abraço e até amanhã. Valeu, rapaziada. É nóis.